Eu vou tentar reconstruir esse GT3 RS em 24 horas. 21 horas e 31 minutos. Restam 17 horas. Restam 9 horas. Mas esse Porsche não é meu. Na verdade, pertence a James. E vai ser... interessante. Airbag completo. Isso não parece bom. Não parece bom. O mais conhecido como o Sr. JWW. Algum de vocês saibam que ele está tentando completar uma volta no Nordschleife em menos de 7 minutos. Enquanto treinava para isso, ele sofreu um pequeno acidente. Fazer uma chamada de emergência. Vi isso como uma oportunidade perfeita, não só para ajudar um amigo, mas também para testar as minhas habilidades. Já temos o nosso primeiro cliente para voz de chamada, o Liam. É o Sr. JWW. E olha só, ele trouxe o carro dele direto do ringue. Tive um pequeno desentendimento com a parede. E nós nos oferecemos para consertá-lo. Porque agora conhecemos esse carro por dentro e por fora. Com base apenas nas fotos, estimamos 24 horas de mão de obra e peças. Ele tá na sua jornada para tentar bater o tempo na volta no Nürburgring em menos de 7 minutos, é isso? O plano é completar uma volta em menos de 7 minutos. Volta completa em 7 minutos. Bom, ainda nem chegamos na fase de definição de horários. Até o momento, nenhum de nós viu os danos no carro. Só vimos fotos. E espero que não encontremos mais danos ocultos que nos impeçam de reconstruir esse carro. Eu adoraria conseguir fazer isso com o James nessas 24 horas. Oh, tá ficando caro, James. A porta tá boa? Eu tô rasgando essa roda de magnésio aqui. Ele disse que bateu na barreira de pneus a cerca de 110 km por hora. E eu acho que agora, vamos ver que tipo de dano isso causa. Todos os airbags foram acionados. Airbag ali, airbag aqui, airbag ali. E por causa disso, eu presumo que não ligue. Não liga, não. Não. E o painel tá obviamente danificado, então vamos ter que costurar de novo. Painel em alcatara e couro. Podemos resolver isso. Tudo já era. O acionamento do airbag fez com que o para-brisa trincasse. E parece que ele teve muita sorte com essa porta. Porque era como... Quanto custa as portas, Leon? 20 ou 25 mil por porta. É a primeira vez que fazem uma porta de fibra de carbono em um carro. E... sim, se você acertar um golpe neles e danificá-los, o conserto não vai ser barato. Você sabe se teria o kit mantém instalado? Aposto que estaria mais estável, você não estaria arranhado e não teria batido. Bom, você é um vendedor da Mantei. Ok. Só de olhar pro lado exterior do carro, podemos ver que todos os airbags foram acionados e que há muitos danos do lado do motorista. Mas se estamos pensando em consertar isso em 24 horas, precisamos levar o carro para dentro da oficina para ver se há mais danos. Acha que dá pra fazer em 24 horas? 24 horas? Assim que tocarmos nesse carro, nossas 24 horas começam. E isso se refere a 24 horas de trabalho, não a 24 horas de tempo. Então cada vez que começarmos a mexer no carro, o relógio começa a contar o tempo. Estamos prontos? Qual que é o nosso preço por hora? Aperta e depois conta pra ele? 1000 libras por hora, vamos nessa. Antes de começarmos a reparar o GT3 RS, precisamos saber exatamente o que está danificado para podermos encomendar as peças corretas. Qual foi seu primeiro pensamento ao bater na parede? Eu não sei se eu tenho o número do match. Nós quebramos as porcas da roda do lado danificado do carro. Agora podemos levantá-lo e inspecioná-lo por baixo de todo esse dano. Eu tenho pensado nesse momento nos últimos 10 dias. Esse é o momento importante. Esse é o momento. E esperamos que não haja mais danos. Bom, a cerâmica não tá rachada. Sim, isso é bom. Como tá em cima? Agora no 3RS existe o sistema de redução de arrasto, o DRS. A mais visível tá na asa traseira. Mas na verdade isso também melhora a aerodinâmica no chão. E infelizmente pro James, parece que tá danificada. A sua aba abriu e fechou. E você falou que tem que trocar os dois. Não, tivemos que comprar os dois porque ambos estavam quebrados. Mas eles eram realmente caros, foi muito caro. Mas parece que o James deu sorte aqui. Não é ruim. Isso era ir pra direção errada.
Isso é meio que inevitável. Infelizmente, as rodas de magnésio não podem ser reparadas da mesma forma que ligas convencionais. Então, quando tem fratura como essa, basicamente são descartados. Então, e mesmo que eles rolem, é o fim do jogo pro magnésio. Isso mesmo, e essas rodas não são baratas. Em segunda mão, o preço seria de 16 mil libras. Felizmente, temos uma solução para isso mais adiante no vídeo. Mas na verdade, olhando por baixo do carro, ele escapou ileso, pois eu não consigo ver nada mais danificado. Pé no freio. Ignição ligada. Nada. Isso acontece porque o fusível queima. E o fusível corta a energia do motor de arranque. E a Porsche o colocou num lugar realmente muito irritante, que eu vou mostrar pra vocês agora, o que leva algumas horas do nosso trabalho. Tá, vamos colocar em ponto morto. Você deve conseguir empurrá-lo pra frente. Conseguiu? Olha o painel de controle. Quando um carro sofre uma colisão e os airbags são acionados, a ECU envia um sinal pro fusível para cortar a energia, indo até o motor de arranque para impedir que você ligue o carro de novo. Todos vocês já sabiam disso. E se você não sabia disso, então é uma boa hora para você se inscrever, porque eu acho que você aprendeu algo novo. Isso me deu uma baita dor de cabeça. O que é isso? Então nosso objetivo é chegar ao pavio pirotécnico. Mas para chegar lá, precisamos remover todo o painel de instrumentos. Então James está com as ferramentas na mão, trabalhando para tirar o assento. E assim eles estão fora. Então esse airbag fica embaixo de todo esse painel aqui. Esse airbag foi acionado, os dois de cortina foram acionados, mas para chegar a isso, precisamos remover todo o painel e também consertar esse couro. E é tipo um especial de cola que usam por aqui, então não é muito forte. E quando o airbag ele é acionado e se a cola for muito forte, ele não vai se soltar. Mas quando o airbag dispara, essa peça se levanta e quebra a tela também. Então, além de perder o airbag, o painel, o fusível e tudo mais, você também perde o para-brisa. Não é o ideal, mas estamos resolvendo. Para podermos retirar os painéis de instrumentos, há muita coisa que precisa ser removida. Toda a fiação do painel de instrumentos está conectada na lateral do espaço dos pés, então esses plugs estão desconectados, eu posso trabalhar na remoção do console central. Tony, o que tá fazendo? Tentando retirar o gás do carro. Como vamos remover todo o painel, a caixa do aquecedor virá junto e o sistema de ar-condicionado é conectado a essa caixa do aquecedor. Então antes de tirar isso, tem que tirar o gás. James, já se passou uma hora e tudo que acontece é que as cadeiras foram retiradas. Como você se sente? Devastado. Isso significa que foram 1000 libras. Aqui isso dá 1000 libras por hora. E você tirou um dos assentos. Toda vez que eu olho pra isso, na minha cabeça, eu ouço o símbolo da Libra. Literalmente. Não são ruídos. Eu tô trabalhando o mais rápido que eu posso. E aos poucos consigo desmontar completamente aquele console central. Isso tem que ser removido primeiro para que o painel de instrumentos possa ser retirado. Oh! O pavio tá ali atrás. Bem lá atrás. Então ainda não dá pra acessar. Eu tô apenas tentando configurar o sistema de rádio agora. Preciso tirar isso. Enquanto eu fazia isso, meu pai conseguiu praticamente tirar todo o gás do ar-condicionado. Tudo pronto. Só falta cobrar do James pelo serviço de retirada do gás. Esse é o preço da instalação do seu ar-condicionado. 3 mil dólares pro ar-condicionado, pra recarga de gás do ar-condicionado. Genial. Ok. Ali tá o módulo do airbag. Felizmente, nesse caso, podemos redefinir isso com o OBD, não precisamos enviar isso de fato. Você tem esses dois parafusos pro painel aqui, ó. Um ali. Então tem 2 parafusos na lateral, um ali e um ali. Os parafusos são daquele lado e o Lion acabou de soltar os 2 parafusos debaixo do capô do carro. Então, isso deve ser tudo. Em seguida, precisamos soltar as cremelheiras da direção e levantar tudo isso. Mas antes de abordarmos isso, precisamos de um plano para trabalhar na carroceria. A mecânica tá aqui. Ali é de Automotive, precisamos da sua opinião sobre essa lateral traseira. O que você acha? Bem, o seu foi muito pior. O meu foi muito pior. Dos dois lados. Mas sente aqui. É sempre mais uma fortuna. Parece caro. Com esse você pode experimentar o que quiser. A perturbação que você causará vai ter uma mudança. Mas ficará melhor consertando isso. Você acha que consegue fazer isso? Essa é uma ótima notícia pra todos nós. Mas e a porta? Vamos ver quanto realmente foi economizado. É loucura! Esse carro tem PPF. Ah, não creio. Não tem como isso ter salvado a situação. Meu Deus! Insano! Não acredito, debaixo tá novinho em folha. Não consigo acreditar nisso. Literalmente. Tá tudo bem. Eu não acredito. Não acredito.
E parece que a película de proteção de pintura cumpriu sua função. E aquela porta tá praticamente intacta. Agora, vamos abrir esse painel de controle. 2 parafusos de um lado, 2 parafusos do outro lado. E então meu pai e Lion começam a desmontar todas as peças que precisamos remover debaixo do capô. Primeiro vem a barra de reforço da suspensão, em seguida a bateria e depois precisamos remover a bandeja da bateria. E lembre-se, o carro não liga sem essa bandeja da bateria instalada, porque aquele módulo debaixo dele é módulo de combustível. As mangueiras do líquido de arrefecimento e do ar-condicionado vão para a caixa do aquecedor da parte traseira, que controlam todos os aquecedores do ar-condicionado interno. E tudo isso é exibido no painel do controle, porque infelizmente é assim que tem que ser feito. Se você fala outra coisa, eu falo, você tá errado. Essa é a linha do ar-condicionado que está desconectada e essa é a mangueira de alimentação do arrefecimento e do retorno do líquido. Eu estou usando essas braçadeiras aqui, assim não perdemos muito líquido refrigerante do sistema de arrefecimento. Então, quando desconectamos essas mangueiras do líquido de arrefecimento, devemos apenas ter um pequeno gotejamento da caixa do aquecedor, o que deve nos poupar de ter que sangrar o sistema mais tarde. Yay! Desligados. E agora o painel de instrumentos está pronto para ser removido. É que todo o painel do seu carro tá parecendo que foi retirado do veículo. E dá pra ver tudo se desprendendo como uma única peça. É tão aleatório. Tanta coisa saindo. Aposto que é uma vista incrível. Certo. Esse é o painel de controle. Qual é? Isso é ridículo, cara. É? Uau. Agora dá uma olhada aqui dentro. Então onde tá o pirotécnico? Aqui tá seu pavio pirotécnico. Isso é pirotecnia? Lá dentro. O pavio pirotécnico tá lá dentro. E é isso que tá impedindo você ligar o carro. Não facilita as coisas lá. Não, de forma alguma. Beleza. Ali tá ela. É isso. E tudo que tá rolando ali é que a energia da bateria desce daqui pra aquele lugar e permite que toda essa eletricidade do corpo seja eletrizada. Mas o único problema é que a energia tá sendo interrompida nesse fio aqui, que vai diretamente pro motor de arranque. E é por isso que não liga. Então se você tirasse isso e movesse pro lado, começaria a funcionar. Eu não faço ideia porque a Porsche colocou o fusível nesse local. Assim como todos os airbags foram acionados, isso acrescenta uma quantidade considerável de mão de obra a custo ao colocar o carro de volta na estrada. Além do acionamento dos airbags, os cintos de segurança também serão travados. E essa é outra parte que precisamos remover. Certo, próximo passo. Nós temos os cintos. Ué, cadê os cintos? Aqui, os cintos de segurança estão aqui e eles estão completamente trancados para fora. Então eles precisarão ser enviados para reparo e reconfigurados, porque essas travas se desativam em caso de acidente para te manter preso no assento, embora eles não estejam usando, mas estavam usando arreios. Para retirar essas peças, precisamos remover a proteção. E além disso, podemos aproveitar e remover esses airbags de cortina que descem e ficam atrás do painel da porta traseira. Então, vamos começar a remover tudo isso. A primeira coisa é a gaiola de proteção. Gaiola fora. Agora eu posso começar a remover todos os acabamentos e os painéis das portas traseiras para ter acesso aos cintos de segurança. Os cintos estão fora. Agora vamos falar com a senhora que verifica ele. Senhora cinto. Obrigada. Qual cor? Em 24 horas, por favor. Eu não faço mágica. Os cintos de segurança serão enviados para a equipe de airbags para que os explosivos sejam rearmados. Agora, precisamos abaixar o forro do teto para poder acessar os airbags de cortina e removê-los. Existem 3 porcas de 10mm na parte traseira que prendem o recipiente explosivo propriamente dito ao chassi do carro. E o restante do airbag é fixado com clipes ao longo da coluna A. Eu tô removendo um lado e meu pai tá removendo o outro. Isso significa que os airbags e os cintos de segurança foram removidos. Esse carro tá desmontado, certo? O que vamos fazer é remover essa metade superior do painel, porque essa peça precisa ser reparada, esse couro do painel recosturado e consertar, então posso colocar o novo airbag por baixo. Mas se quisermos ter alguma esperança de fazer isso em 24 horas, precisamos tirar isso agora. Então quando recuperarmos, todas as peças devem chegar. Como a mão de obra leva 24 horas, vamos pausá-la enquanto aguardamos as peças. Mas vamos lembrar como tudo isso terminou, e eu acho que eu me lembro, tá bem fresco na minha memória. Vamos. Isso é algo que a Porsche não seria capaz de fazer se estivesse consertando o carro. Eles teriam que substituir todo o painel de instrumentos, o que sem dúvida aumentaria consideravelmente o custo do reparo, mas também aumenta o tempo necessário para o reparo. Porque cada um desses painéis possui costuras personalizadas, dependendo das especificações do cliente para o carro.
Se tá procurando por nós, saiba que não somos a Porsche. E não vamos desperdiçar nada. Podemos reparar esse painel de instrumentos, deixando em perfeitas condições e tão seguro quanto o novo, utilizando o tipo original de cola que fixa o compartimento que contém o airbag e a costura no estilo original. Mas para retirar a parte do tecido do painel, eu preciso remover todo o acabamento ao redor, assim como o painel de instrumentos, os relógios no topo, o porta-luvas embaixo. Tudo precisa ser removido. E para ser sincero, provavelmente teria sido mais fácil fazer isso dentro do carro, mas estamos aqui agora. Finalmente eu estou desparafusando os parafusos que prendem o airbag do lado do passageiro da parte inferior do painel. Assim que estiverem desapertados, eu posso tirar o airbag para fora. E possui 3 conectores. Preciso desconectar todos esses conectores. E por fim, remover o airbag. Não tem conserto. Oi. Oi, James. Oi. Oi, James. E agora, essa é a parte do tecido do painel separada da moldura. Agora precisamos enviar isso para o conserto. Restam 19 horas e 40 minutos. Próximo passo. Agora que o painel foi removido, ainda precisamos retirar todas as peças danificadas. A oficina quer que o para-choque traseiro seja removido para fazer o reparo e eles querem acessar essa parte traseira removendo o para-choque traseiro. Então vamos remover o para-choque traseiro porque é um trabalho grande. Enquanto eles fazem isso, eu vou remover esse paralama, o farol, o para-choque dianteiro e assim que essas peças danificadas forem removidas, deveremos conseguir ter uma boa indicação de quais peças precisamos. Isso também precisa ser divulgado. Vamos. Vamos colocar esse carro de volta na rampa de 2 postes. E começar a remover o restante das peças danificadas. Meu pai removeu o difusor e ele foi embora. E agora o Leon tá trabalhando no para-choque traseiro, enquanto eu tô trabalhando na frente no para-choque dianteiro. Qualquer peça danificada está sendo retirada do carro e anotada para que possamos encomendar uma nova. James quer que o seu carro seja o mais original possível, então todas as peças que vamos encomendar serão da Porsche. Vai ser interessante ver a conta do conserto final. Ok. Após cerca de meia hora, Matthew. Isso então. Resolvemos. E foi. Você tá literalmente suando. Eu sei, porque passou meia hora, suor. foi isso. Tem sido loucura. A última parte tá a caminho, Matthew. Olha isso. Isso é agora. Prontos para a oficina, né? Mesmo que os parafusos estão sendo removidos. A parte traseira agora tá desmontada, o que vai facilitar bastante o trabalho da oficina de funilaria quando eles tentarem empurrar e puxar essas amassaduras à moeda. E eu tô desparafusando os parafusos que prendem o para-choque dianteiro. E eu vou descobrir o que é aproveitável e o que não é. Tá desligado. Apaga a luz. Para-choque removido. Feito. Desmontamos esse GT3 RS muitas vezes. Então sabemos exatamente como remover esse para-choque. E estamos indo bem em relação ao tempo. E eu tô nos últimos parafusos que soltam o paralama, que ficam logo atrás da porta da frente. E quando isso for resolvido, podemos desconectar alguns dos fios. E assim a maioria das peças danificadas foi removida. 6 horas se passaram. E fizemos uma desmontagem completa. Tudo que precisa ser removido é removido. E todas as peças danificadas foram removidas, exceto o retrovisor. Nada mal. Então esse carro agora vai para a oficina de funilaria e pintura, porque a oficina mecânica tem a maior parte do trabalho a fazer. Então enquanto aguardamos que o painel de controle seja consertado e tudo mais, já estamos aqui para poder trocar esse fusível, para podermos finalmente recolocar o painel no lugar. E essa é a única razão pelo qual todo o painel de controle tem que ser removido. Senão a gente podia só ter tirado o teto de couro com o painel no lugar. Mas quando for necessário. E risco que surge aquela que devia estar quebrada. E aqui tá a nova. 15 libras de desconto no eBay. Antes de instalar a nova, eu quero ter certeza que não tá quebrada, porque se tiver que remover esse painel antigo por causa disso, grande problema. Ok? E se estabelece uma conexão, tem que dar o mesmo som ao fazer isso. Isso. Boas notícias. Isso é mais uma coisa que a Porsche não teria conseguido fazer se tivesse consertado o carro. Eles não vendem um fusível puro separadamente. Eles teriam que substituir toda a placa de fusíveis, o que por sua vez aumentaria o custo das peças. Mas com um fusível de energia no lugar, eu finalmente pude começar a levantar o painel de volta. Vamos lá! Eu já sei que consigo levantar todo o tecido e os airbags para dentro do painel
sem precisar remover toda a estrutura. Então eu posso muito bem colocar a estrutura de volta no carro e apertar todos os parafusos enquanto posso, sendo o mais eficiente possível. Então basicamente é assim que um painel de instrumentos se parece, sem todos os instrumentos e sem um revestimento de couro. Estamos reconstruindo as linhas de líquido de arrefecimento e as linhas do ar-condicionado da parte traseira. Assim, quando pegarmos o carro de volta da oficina, não precisaremos perder tempo reconstruindo tudo isso. Também preciso remover o painel da porta do lado direito, isso porque eu preciso remover o espelho retrovisor danificado. Depois de remover os painéis das portas, consigo acessar o parafuso para retirá-lo e trabalho concluído. Ele tá pronto para ir para a oficina. Lá vai ele. Na verdade, não tínhamos ativado o cronômetro para o serviço da oficina, mas tenho certeza que eles nos apresentarão uma fatura no final detalhando quanto tempo realmente gastaram para retirar os amassos e a pintura do 3RS. E a forma como eles tiraram os amassos foi assim. A maior parte desse carro é feita de alumínio, que é realmente flexível. A oficina conseguiu retirá-lo e colocá-lo de volta na sua posição original. Mas eles precisam ter muito cuidado para não puxar demais, porque por ser alumínio material macio, ele pode quebrar. Mas com muito tempo puxando, empurrando e martelando, finalmente conseguimos colocar a moeda numa posição que eles podem trabalhar com ela. Então começar a lixar para que possam identificar os pontos mais altos e os mais baixos. E depois disso, é hora de aplicar um Demon de Primer de alta espessura. E já tá com uma aparência muito melhor. De novo, se a Porsche estivesse consertando esse carro, eu diria que provavelmente não conseguiria fazer esse tipo de reparo. Eles provavelmente só dariam o orçamento da parte traseira completa, o que novamente aumentaria o custo da mão de obra e das peças. Antes de pintar, precisamos remontar o para-brisa danificado, cobrir metade do carro que não queremos pintar, e então estamos prontos para começar. A primeira camada de laranja é aplicada. É o que a Porsche chama de pintura sob encomenda, pela qual acredito que se paga um valor adicional. Felizmente a oficina mecânica consegue preparar exatamente essa cor. E para garantir que tudo fique bonito e limpo, eles estão pintando o detalhe e integrando a cor à porta. E também vamos precisar de um novo paralama dianteiro e um novo para-choque. Então praticamente toda a lateral direita do carro será repintada. Mas isso realmente ajudará na finalização. Agora é só aplicar a camada transparente. E a oficina mecânica concluiu o trabalho. Voltamos a nós. E lá vem ela! Não vamos reiniciar o cronômetro até começarmos a trabalhar no carro e eu não acho que isso seja forçar a barra. Isso não conta como trabalho. Oh, sim, essa aparência tá de novo! Cheira a tinta. Ah, sim, a pintura tá tão fresca que dá pra sentir o cheiro. Olha só isso! Bom trabalho. Agora é hora de começar a preparação. Tudo que estava danificado foi retirado do carro. Chegou a hora de concluir tudo de novo. Restam mais de 17 horas, o tempo não tá correndo porque ainda não estamos trabalhando no carro, mas eu tô prestes a fazer isso. O painel foi consertado pela Autotrim. Tudo foi reparado, revestido com couro de novo e na verdade colado de novo, com a cola especial necessária para que o airbag volte a funcionar e para que tudo fique seguro. Então, tudo reparado em boas condições e pronto para ser instalado. Tudo o que precisamos fazer é instalar o airbag na parte inferior do painel. Quando fizermos isso, não podemos esquecer disso, senão vai ter um airbag bem no painel e o carro vai ficar sem airbags. Então, aqui estão todos eles. Acho que tem um airbag no volante, um airbag pro passageiro e 2 airbags de cortina. Meu próximo passo, eu acho, vou reconstruir todo o interior só pra garantir que esse carro realmente ligue, porque nunca ligamos o carro desde que chegou aqui e agora substituímos o fusível. Assim pelo menos podemos dirigi-lo e movê-lo e então começar a construir o exterior. Falta um pouco menos de 18 horas. Tamo bem. Acho que não estamos indo nada mal. Vamos dar uma acelerada. A estrutura do painel já está instalada. Então basta colocar o couro por cima e parafusar tudo, me certificando que todos os cabos e componentes como alto-falantes estejam instalados corretamente por baixo dele. E isso é um novo explosivo. A próxima tarefa é o airbag do lado do passageiro. O motivo pelo qual tivemos que consertar o painel. Esse parafuso é fixado por baixo. 4 parafusos que prendem a estrutura e 2 parafusos que prendem a carroceria do carro.
Depois há 3 conectores elétricos que precisamos instalar nele. Depois disso podemos passar para coisas como caixa de som. Esse trabalho consome muito tempo, mas tem que ser feito. Tudo é inserido nesse painel em uma determinada ordem. Às vezes depois de colocar tudo em um novo lugar, você se pega tendo que tirar de lá de novo. Toda a metade superior do painel está instalada. Airbags, porta-luva, porta-copos instalados. As telas instaladas. Lion está apenas desconectando cronômetros de voltas da lógica de corrida, porque o James queria removê-lo por enquanto. Aqui temos que recolocar o console central. Tá tudo instalado e conectado, eu preciso colocar isso em cima e apertar com um parafuso. Todos os acabamentos precisam ser instalados. Há também a coluna de direção, preciso conectar tudo isso por baixo. Mas tá quase lá. Depois ainda tem um console central e o restante da traseira do interior, que estamos quase lá. Mas é aos poucos, pouco a pouco. E esperamos que a queda consiga ligar o motor de novo, pois tomara que o fusível funcione. Eu e o Lion continuamos a montar esse painel de controle. Aparando aos poucos, finalmente chegamos lá. Os cintos retornaram da equipe responsável pelos airbags. Vamos começar a instalação. Os explosivos dos cintos foram rearmados e agora podemos reinstalá-los no carro. Isso é perfeito porque são as carrocerias oficiais de fábrica, portanto parece que nada mudou. Em seguida, os airbags de cortina, fixando-se ao chassi do carro e encaixando ao longo das colunas A. A ficha elétrica é encaixada, apertada bem e trabalho pronto. Devíamos ter pensado nessa lógica ali. E porque ele vai voltar pra pista e usá-lo como carro de pista, não deveríamos simplesmente ter deixá-lo colocar os airbags. Porque se for mobilizado de novo vai ser um pesadelo, a gente tinha que ter feito um carro puramente pra pista. Sem pavio, então basta passar direto pelo pavio, portanto que ele cause outro problema, a implantação não será concluída. Sem airbags, puro carro de corrida e retirar tudo. Qualquer peso que ele não precisasse, então sem airbag, sem forro no telhado, sem tapetes. Mas isso seria ruim pros negócios. Não, porque ainda nos cobram pra tirar e você cobra ainda mais. Tipo, eu tinha modelos como o Superleggera e o SVJ e eles querem simplesmente remover mais componentes e cobram mais. Ah, ok, faremos assim então. É, você simplesmente retira tudo e cobra mais. Porque deixamos mais leve. Já estamos tão envolvidos no projeto que nem pensamos em transformá-lo em um carro de corrida de verdade. Restam 16 horas. A seguir, o novo para-brisa. 1.500 libras por uma tela novinha em folha da Porsche. O adesivo foi aplicado, agora podemos colocar no lugar. E não é só o para-brisa que está quebrado. Os 2 vidros laterais traseiros estavam quebrados. E essas foram quebradas pelos airbags de cortina. Eles liberaram tanta força que empurraram esses vidros para fora. E esse vidro é realmente frágil. É extremamente leve, então qualquer tipo de pressão sobre ele simplesmente o quebra. Então preciso ter muito cuidado ao colocá-lo. Mas assim que o vidro traseiro estiver no lugar, eu posso voltar lá dentro e começar a encaixar os acabamentos laterais traseiros. O que me deixa agora com o console central que eu preciso instalar. Repito, tudo isso só entra em um sentido. Mas como eu já fiz algum desses, eu tô ficando bem rápido nisso. Essa é a consola central. O painel de controle. No momento estamos sem os airbags, precisamos incluir isso, ainda tem todo o forro do telhado para instalar, a gaiola de proteção, os assentos, mas estamos resolvendo isso. Mas eu sinto que eu estou progredindo muito lento sozinho. Mas parece que eu estou progredindo, o que é um bom progresso. Bora ver o nosso tempo. Restam 15 horas e 10 minutos. Razoável. Vamos terminar de colocar o resto do interior no lugar. O tapete traseiro pode ser recolocado. E você vai notar que o vidro traseiro também foi removido para pintar o carro. Então isso é mais uma coisa que precisamos recolocar. Depois, todos os acabamentos dos cintos podem ser instalados. Grande parte disso está em clipes. E depois vem os acabamentos das janelas. E uma vez que o acabamento da janela está no lugar, podemos recolocar a vedação da porta antes de prosseguirmos para o volante. Preciso remover o volante. Eu tirei uma foto do meu celular para ter certeza que eu coloquei de volta no lugar exato. E preciso tirá-lo para consertar alguns botões. Aqui estão os botões que faltam. Pasme e Porsche. Eu acho que eu nunca descobri para que serve esse botão. Mas era para entrar ali e o airbag arrancou tudo. Então, isso vai servir para eles e a outra simplesmente se partiu.
Então podemos encaixá-lo, então precisamos encomendar a fiação pro airbag e podemos reinstalar tudo. Mas o carro devia ligar mesmo sem o airbag. Temos apenas uma luz de airbag acesa, o pavio pirotécnico queimou. Então, somos idiotas. Na verdade, esse botão PTV significa Porsche Torque Vectoring. E você pode ajustar o funcionamento do diferencial e o controle de estabilidade com esse botão. Não posso dizer que eu tenho usado muito do meu. O volante e as rodas estão alinhados. Sabemos que está em linha reta. Agora basta ir por baixo e conectarmos a coluna de direção à cremalheira da direção. Isso, tô dentro, ok? Ótimo, ótimo. Assim que tudo estiver apertado, o Leon vai recolocar a bandeja da bateria com o módulo de combustível. Certo, a bateria. Entra e a bateria encaixa e essa pequena plataforma para uma caixa de ferramentas. Você acha que o James vai pagar a conta? Espero que sim. Se não pagarem, vamos levar embora. Tá ficando meio caro pra ele. Já estamos chegando a 10 horas de trabalho nisso, que dá uns 30 mil dólares. Agora custa cerca de 30 mil. Tá ficando caro pra ele. Agora podemos reinstalar a barra de reforço, o que é um bom indicativo para saber se seu chassi se moveu ou entortou, pois essa barra provavelmente teria uma grande curvatura se fosse assim. Mas aqui tá tudo bem. Funcionam? De qualquer forma não importa, porque não sabemos se vão funcionar ou não, porque não sabemos o que eles fazem, então... Não quero que isso solte. Então, vai ligar? Preparado? Vai! Tem óleo dentro? Nunca vi um Porsche fazer isso antes. Tá com pouca gasolina. Ok, tive um momento, ele teve um momento. Vamos lá, mecânica. Yeah! Acho que tem algumas luzes acesas. Eu não sei por que tá dizendo falha na transmissão. Possivelmente sem marcha ré. Isso me preocupa, porque... todos os aparelhos estão conectados aqui embaixo. Então eu não sei se eu desliguei da tomada ou fiz algo errado. Acho que tem que decifrar os códigos, talvez tenha que cancelar. A luz de gerenciamento do motor tá acesa. Mas eu acho que tá ligado porque temos o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento conectado. Temos uma falha no sistema de ar adaptativo que acredito ser o DRS na parte dianteira. E é isso. Boas notícias. Restam 14 horas. Vamos pro próximo trabalho. O olhar de reboque dele tá encaixado aqui, ó. Tá encaixado na rosca. Se conseguir tirar isso, vai ser ótimo, porque dá pra eu reutilizar a barra de proteção, porque ela tá perfeitamente bem. Mas ele precisa de um olhar de reboque pra poder seguir na pista, então ele pode ser retirado do cascalho se entrar lá de novo. O que ele vai. Então eu vou começar removendo a barra de proteção pra ver se eu consigo acessar o olhar de reboque quebrado pelo outro lado. E meu pai vai começar a reconstruir a parte traseira do carro. Não consegui chegar pela parte de trás, então parece que vamos ter que furar. Agora eu tenho um parafuso alto-tarrachante. Eu vou tentar parafusar o alto-tarrachante nele, e como é a rosca inversa, quando eu girar para a direita, ele deve começar a puxar. Tudo isso consumindo um tempo precioso. Mas eu consegui inserir o alto-tarrachante no gancho de reboque quebrado, e ele só se moveu um pouco. E meu pai está instalando a entrada de ar na parte traseira e depois a parte do revestimento do arco da roda. Vamos tentar resolver tudo isso da maneira mais completa possível. Parece que vai sair, pessoal. Ah, isso! Vai em frente, Liam! Vai, Liam! Olha isso! Isso fez com que o James economizasse muito. Devemos falar que demoramos a mais para fazer isso? Aí cobramos a mais? Então vamos ter que acusá-lo. Vamos só dizer que é uma nova. Então temos um novo. Outra coisa que aconteceu foi a tela traseira. Então pode notar que a tela traseira tá quebrada. Quando foi pintar o carro, quisemos retirar o vidro traseiro. Enquanto o vidro traseiro estava sendo removido, percebemos o quão frágeis eles são. Fez uma pequena rachadura. Não tem jeito. Então vamos ter que encomendar um novo, mas felizmente nosso custo de mão de obra tá tão alto que tá coberto pela película protetora. Estamos só brincando, James. Mas a lista de peças tá ficando cada vez maior.
A próxima coisa que eu preciso remover é a proteção inferior dianteira, porque tá quebrada e também precisa ser substituída. Vamos lá, aqui tá a nova peça da bandeja inferior que na verdade é vital, pois faz parte de toda a aerodinâmica e tudo que serve de suporte. E eu acabei de notar que não vem com esses itens aqui. Eles nos enganaram. Então eu preciso primeiro transferir tudo isso. Depois da troca dos referidos clipes, poderei encaixar a bandeja inferior dianteira. E eu preciso remover também essa parte quebrada do sistema DRS do piso. E começar a instalar a nova no lugar. Enquanto os rapazes jovens cuidam da frente, cabe aos veteranos cuidar da parte de trás. A primeira coisa é montar o para-choque e depois instalá-lo. Esse carro é uma peça gigante de Lego. Diversas peças diferentes foram adicionadas para formar um GT3 RS. Obviamente é um desse lado, mas estamos aguardando a entrega. Você vai poder ver isso mais tarde no vídeo. Que emocionante! Enquanto isso, eu tava terminando de instalar o DRS dianteiro. Então esse é o DRS. E como passa muito ar por ali, e esse é o objetivo, fazer o ar passar o mais rápido possível, cria um vácuo. Esse vácuo suga tudo, então precisa de mais suporte, é por isso que eles têm esses cabos de segurança. Agora a corda deve se manter firme ali. Mas esse é um pouco curto demais, então devemos... Ficou ótimo, né? Onde tá o parafuso? Na parte traseira do carro, o meu pai estava pronto para colocar o para-choque traseiro. Olha só, nem precisei de parafusos. E agora eu posso colocar o parafuso nos cabos de segurança que prendem o DRS dianteiro. Enquanto isso, o Liam começa a desmontar tudo que ainda era utilizável do antigo sistema DRS. Que não era muita coisa. Como podem ver, estamos instalando um motor que abre e fecha a porta aqui. E depois disso, há um sensor de posição que é instalado. E isso indica ao carro em que posição está a válvula DRS. E eles têm que se comunicar entre si. Meu pai está terminando de colocar os últimos parafusos do para-choque traseiro. E tem mais alguns dutos para instalar que direcionam o ar para o DRS e para o sistema de arrefecimento dianteiro. E agora está tudo bem na parte inicial. E então aprendemos isso com os fanáticos por Porsche que vieram instalar os kit mantém no Porsche. Vê essas amarras aqui? Olha, estão solto. Tá assim, solto. Então, se você pressionar para baixo, isso desce e fica firme. Se puxar para cima, então ele vai para cima. Para conseguir uma boa tensão, eu simplesmente empurro um pouquinho para cima e depois aperto. E agora tá bem firme, assim como os outros. Próximo passo? Qual que é o próximo passo? As luzes traseiras foram o próximo passo. 2 nas laterais e um bumerangue comprimido no meio. Meu pai encaixou todas as peças no lugar e as apertou bem, e depois o rabo de pato pôde ser instalado. Olha só! Então cabe a mim construir essa asa dianteira, ou paralama se você for americano. Eu retiro a peça do carro, instalo a tampa do bocal de abastecimento de gasolina e o mecanismo nela, e além disso também há peças de aerodinâmicas que deslizam e se encaixam por baixo. A asa tá montada e completa, todos os componentes estão presentes com uma cor laranja sensacional parecendo tangerina. Qual a diferença entre uma laranja e uma tangerina? Um é grande e outro pequeno, eu acho. Então o que é isso? Nem laranja. Liam tá instalando os parafusos na asa e, claro, o tempo continua passando. O mais difícil em tudo isso é conseguir alinhar tudo perfeitamente. Parece muito bom, só quero ver do outro lado. Isso é bom, né? Assim que eu estiver satisfeito com o alinhamento da asa com a porta, eu posso colocá-lo na metade inferior da asa. E o alinhamento da asa com o capô eu faço mais tarde. Sim, a minha próxima tarefa é desmontar o para-choque dianteiro. Liam, você pode participar da próxima vaga? Eu participarei disso. Vamos lá, Liam. É preciso colocar entusiasmo nisso. Vamos? Eu vou desmontar esse lado com você, Tony. Então os dois começaram a desmontar o para-choque antigo e retirar todas as peças danificadas. Então é só fechar aqui. O que você acha? Isso é muito bom? Ai, meu Deus. E eu tive bastante sorte com o alinhamento do capô. Yeah! Oh, Liam, os parafusos estão fora. Eis um farol que parece estar em péssimo estado.
Esses faróis não são os faróis de LED matriciais super modernos que você teria que encomendar de fábrica. Eu nem sei exatamente qual é a diferença entre os dois, eu só sei que eram mais baratos. E você sabe como são os fãs de Porsche, se eles souberem que você comprou mais barato, eles vão pensar, olha só, ele tem faróis baratos. Mas por sorte pro James, esses faróis são os que vieram de fábrica com o carro. E mais barato para substituir. Preciso remover esse módulo aqui, que é a peça que realmente alimenta o farol. E não deveríamos precisar codificar os faróis do carro, pois estamos usando a mesma peça de xenônio. Uau! Agora é hora do novo para-choque. Olha isso! Algo que não podíamos deixar de substituir era aquele para-choque dianteiro. Mas há muitas outras partes que os compõem. Então meu pai e o Leon estão cuidando disso. Ainda faltam 11 horas. Botar o novo farol no lugar, apertar com os 2 parafusos, guiar o fio para o lugar correto, encaixar o conector no lugar, bom, e então cruzar os dedos para que dê tudo certo. Isso! Tá funcionando! Foi? Yeah, boy! Enquanto eu fazia isso, lá e o meu pai ainda estavam montando o para-choque dianteiro. Mas eles estão quase lá. Então voltei para a traseira do carro, encaixei o difusor no lugar, coloquei todos os parafusos e terminei por ali. Uau! Olha isso! Isso vai levar 2 horas. E tá no ar. Tá pronto para usar. Faltam 9 horas. Vamos começar. Esperamos estar nos aproximando da fase final. Agora esperamos que o James mude de ideia sobre carros danificados em acidentes depois disso, porque ele vai dirigir o carro e achar que dirige exatamente da mesma forma que dirige antes mesmo de sofrer os danos da colisão. Mas se você tem um pouco de receio de carros danificados em acidentes, tem um lugar onde você pode verificar se o seu carro foi danificado. Só para garantir que você não comprou um carro que sofreu danos, e esse é o Cal Vertical, basta inserir uma placa de matrícula ou um número VIN, atua em mais de 20 países diferentes e também lhe dirá se o carro já sofreu danos anteriormente, se sofreu alguma fraude de quilometragem ou se foi roubado. E lhe dará uma linha completa de todo o carro. Já conferiu seu carro no Cal Vertical? Não, foi o Matt. Pode nos contar mais sobre o fato do Cal Vertical? Eles têm fotos. Ou às vezes, temos fotos dos danos causados pelo acidente ao veículo. Essas peças mantêm o para-choque no lugar. Algo parecido com deslizar, se bem me lembro. Tá incluído. Tá incluído. O para-choque resistiu, só precisamos colocar alguns parafusos e o spoiler dianteiro. E lembre-se, depois desse vídeo, se você ainda não conferiu o perfil no seu carro do Cal Vertical, precisa fazer agora mesmo. E o link tá no topo da descrição aqui embaixo, então você pode clicar nele e usar o meu código de desconto para obter um desconto nesse cheque. Para garantir que você não comprou um carro com acidente ou que tá danificado. Vamos instalar esse spoiler dianteiro. O spoiler dianteiro simplesmente desliza para dentro do para-choque e depois é parafusado por baixo. E uma vez instalado o divisor, o para-choque está completo. Agora Ali e meu pai começaram a instalar a cobertura do limpador de para-brisa, enquanto isso eu começo a instalar todos os acabamentos que devem ficar embaixo do capô. Por sorte para James, nenhum deles foi danificado no acidente. Eles simplesmente deslizaram para baixo e depois se encaixaram no lugar. E foi. A seguir, o limpador de para-brisa. Aperte-os bem, certifique se está no lugar certo. E o trabalho está feito. Tá começando a fazer sentido agora. Já temos um novo spoiler traseiro. Adivinha qual é a nova? Você tem razão. Eu já tenho um novo revestimento do arco da roda com todos os adesivos e vamos usar como os bonés de rapper. Todas as laterais e os spoilers da parte inferior do carro são feitos de plástico. Aparentemente a Porsche faz isso porque se você se envolver num acidente e as peças ficarem arranhadas ou lascadas, isso vai acontecer principalmente nas peças de plástico. Isso diminui o custo quando você for substituí-los. Embora ainda sejam bem caras. Esse é provavelmente um dos motivos pelo qual esse reparo parece realmente genuíno. As pessoas vão pensar que isso é um número mental, mas esse reparo teria custado perto de 200 mil libras em um Porsche. E uma delas seria devido a essas rodas de magnésio. Essa roda está danificada e a Porsche não vai substituir apenas uma. Você tem que comprar as 4 rodas. É como se tivesse no disco de freio você tivesse uma lasca, teria que trocar os 4. Então, esse é um dos motivos que acrescentam uma quantia absurda à conta do conserto. Felizmente,
Temos uma solução para essa roda. Esperamos que isso apareça antes do fim das 24 horas. Essa vai passar. Wallop. Ok, tá parecendo bom, tá parecendo bom. O próximo passo agora é montar esse volante. E eu acho que esse é o motivo pelo qual tá aparecendo uma mensagem de erro na transmissão no painel, indicando possivelmente a ausência da marcha ré. O meu único... Eu espero ter conectado tudo certo no console central. Mas eu acho que o que tá acontecendo é porque não há fiação aqui para as pás de controle. Então, talvez seja isso a falha de transmissão. Eu só posso esperar que conectar toda a fiação que já temos resolva o problema que tá aqui. Então vou conectar isso. Meu pai vai reconstruir o retrovisor porque alguma das presilhas estão quebradas, então nós instalamos uma nova parte inferior do retrovisor e tudo já foi substituído. Então temos um espelho retrovisor novo e uma tampa para espelho retrovisor. Vamos continuar. Nesse momento, nenhum dos botões do volante funciona. Isso porque não possui essa fiação. Essa fiação se conecta em espiral do relógio, que funciona de forma semelhante a um giroscópio de uma bicicleta BMX, e transfere então energia para todos os botões do volante. Sem mais problemas de transmissão. Olha só isso. Falha aerodinâmica, pneus tecnológicos e o airbag com defeito porque não instalamos. Então, minha teoria estava correta. Se aquilo não tiver conectado, você terá uma falha na transmissão. Próximo passo: conectar o airbag. Devemos conseguir resolver o problema com o airbag. E depois disso, devemos conectar e eliminar a falha de aerodinâmica, pois ela precisa ser calibrada, já que é um novo DRS instalado. Acho que sei como fazer isso. Mas o meu pai ainda tá montando o espelho, eu vou fazer isso aos poucos. Vamos. E enquanto meu pai desmontava um espelho para encaixar as novas tampas que tinham presilhas quebradas, eu tava acionando o airbag. Aqui tá o airbag, novinho. E vem com uma espuma divertida. Com a bateria desconectada, conectei o airbag e então ele simplesmente se encaixa no volante e trava. Meu pai terminou o espelho, faltam quase 6 horas e meia e eu consigo descer o espelho para dentro da porta. Precisei remover a caixa de som, assim poderia agarrar a fiação de espelho e puxá-lo para debaixo através da porta. Certificando de contornar o regulador da janela, a última coisa que queremos é que fechemos o vidro e ele se prenda na fiação do espelho. Depois de conectar o espelho, eu pude encaixar o parafuso que prende a porta. O cartão de acesso tá chegando. Tudo bem, sem pressa. Finalmente podemos adicionar o cartão da porta. E tem 2 plugs, depois há o cabo que abre a porta e então podemos encaixar o painel da porta no lugar, apertar todos os parafusos para fixá-lo. Fala que ocorreu tudo bem. Agora temos que garantir que a janela esteja devidamente alinhada. Muito espaço. Muito bom. Muito bom? Muito bom. Restam 6 horas. A saia lateral continua. Possui alguns arranhões, mas optamos por reconstruí-los para reduzir os custos. Vamos instalar essa pequena aleta indicadora aerodinâmica lateral. Tem um fio ligado a ele, porque contém um indicador. Leon tem que passar o cabo por ali e eu tenho que de alguma forma pegá-lo do outro lado e ligá-lo. Acabamos tendo que levar a porta de qualquer maneira porque havia outro acabamento que precisava ser colocado ali. Não. Próximo trabalho: tela traseira. Só tem uma pessoa importante o suficiente para fazer isso. E ela não tá aqui. Aqui tá a nova tela traseira. Tivemos que substituir a peça porque ela quebrou ao retirar a antiga. Meu pai tem que aplicar o primer na tela e na lataria do carro. E uma vez que o primer tá aplicado, ele pode então aplicar o adesivo. Agora podemos levantar a tela, que é super leve e muito frágil. Temos que ter muito cuidado com isso. Colocar no lugar e colocar fita adesiva para prendê-lo. Faltam 4 horas e 52 segundos. Agora os acabamentos finais podem ser colocados na parte traseira do carro, então essas estampas de arrefecimento e para o abastecimento de óleo, e então poderia entrar no carro e conectar os cabos do desembrasador do vidro traseiro. Assim que tiver instalado, eu posso começar a reinstalar todos os acabamentos internos. É isso. Agora é a proteção. A gaiola de fibra de carbono já pode ser reinstalada. 4 parafusos na parte traseira mantém no lugar. Depois mais 4 na frente. A gaiola de proteção. Com a proteção instalada, agora eu consigo levantar o passageiro do banco do passageiro, conectar os cabos elétricos na parte inferior e fazer o mesmo com o banco do lado do motorista. Restam 3 horas e 48 minutos. Dá uma olhada nisso aqui. Os assentos. Estão ocupados. Que coisa linda.
A única luz acesa no painel agora é a falha de aerodinâmica. Você pode ver aí, ó. Isso é porque instalamos o novo DRS na parte inferior. E eu espero muito que isso funcione. Então, a falha tá na aba aerodinâmica do motor à direita, não na referência. Assim é solicitada uma mensagem de aviso sobre o spoiler traseiro do painel de instrumentos. Agora eu tenho que descobrir como que eu fiz isso no meu. Referência aerodinâmica da aba. Tá, vamos consultar nossas abas. Pronto? Funcionou? Uou! As abas estão fazendo referência. Rotina bem sucedida. Você espera aí, você aperta e eu desço. Vai? Pronto? É. É, tá movendo. Fecha a porta. Tem alguma luz acesa? Combustível. Pneus. Nada mais, baby. Vamos ligar e verificar? Isso, olha só! Um painel vazio. A única coisa que temos é combustível e os pneus precisam ser calibrados. E estamos prestes a resolver um desses problemas. Essas rodas estão cozidas. 2 fora. Não tem como salvar. Pelo menos 2 deles. Olha só isso. Meu Deus. Ele sabe que elas são dessa cor? Não. Ele não sabe. Ele não sabe que são Ele dessa queria cor? que fosse a mesma cor das originais, mas tomamos a decisão executiva. Parecem perversos. Pra ir pra frente. Elas têm uma boa aparência. Elas têm uma boa aparência. Isso é loucura. É loucura. Então essas são do Elmania. E eles são a Vossen em colaboração com a Champion Porsche, tá certo? Sim, rodas Vossen Champion RS74. Champion Porsche. São nossos rapazes em Miami. E a gente foi lá e parecem muito bons. Então se o James não os quiser, eu sempre posso trocá-los. A Elmania cumpriu a promessa. Olha a largura. São todos originais de fábrica? 13 por 21 na traseira e 10 por 20 na dianteira. Então compatível com o equipamento Igual original. ao Original. Só que mais legal. Essas rodas vão dar um toque especial ao GT3 RS do James. E só havia um lugar onde poderíamos ter conseguido. O Elmania, é claro. Só resta esperar que primeiro fique bonito e segundo, que James goste. Olha só. Tá da hora. Ainda não vamos mostrar o carro inteiro pra vocês, estamos quase terminando. Mas se você quiser comprar algumas rodas na Elmania, um enorme agradecimento também à Champion Porsche e à Vossen por terem fornecido essas rodas ao James. Porque agora o carro tá com uma aparência incrível. Você pode também adquirir através do link da descrição do site da Elmania. Isso é incrível. Temos uns detalhes pra acertar antes da chegada do James. 2 horas e 58 minutos. Faltam apenas os retoques finais, que é a limpeza, e tem um espelho pra colocar dentro. Então o James virá pra ver o carro inteiro. Vamos! James chegou depois de 24 horas de trabalho de parto. Eu tô nervoso, cara. Eu tô nervoso. Eu tô mais nervoso que tu. Eu tô nervoso. Porque, na verdade, correu tudo bem. Eu tô muito animado pra mostrar as sério? rodas pra vocês. Ok. Eu tô muito animado pra mostrar a roda, porque eu já as vi. E fiquei pensando, será que o James gosta disso? Eu não sei se você concorda, mas parecem realmente muito bons. Tem um visual bacana? Acho que ficaram muito bons. Eu vi e eu pensei, não tem como isso funcionar. Não, elas estão realmente muito bonitas. Vamos colocar dessa forma, não foi específico dessa forma. Não. Então vai ser interessante ver como Tá, tá. estão prontos? Lia, vamos conseguir. Não vai dar. Vamos, tá. Vamos lá. Sem chance. É como se eu tivesse acabado de sair da caixa. Sério isso? Cara, como você fez isso? Eu não acredito. Que transformação esse GT3 RS sofreu em tão pouco tempo. O que alguns teriam dado como perda total, nós lhe demos uma nova vida. Cara, eu não sei como você fez isso, tá incrível. Parece incrível, né? Isso é ridículo. Então não colocamos o adesivo do GT3 RS na lateral, Ok. porque daquele lado fica por cima da PPF.
Então, Ok. quem quer que tenha aplicado o PPF deve ter removido o antigo, aplicado É. o PPF de novo e depois colocado o novo. Então, Tá novinho. meu Deus. Tá novinho. Como parecesse completamente Isso é novo. ridículo. Isso é só ridículo. É loucura, Abre. né? É? É, as chaves Mano. estão dentro. Da última vez que eu tava aqui, eu tava carregando do outro lado o painel pra fora com o carro, pensando, não tem como. Não tinha como voltar a ser assim. É, ficou muito bom. Inacreditável. Então, temos as listas no meu celular. Peças incluindo funilaria, incluindo reparo de painel, incluindo reboque, vem para... Quanto você acha que custa? 70? Peças, né? 43, Oh! 0, 61 com 9. Sem o IVA. Sem incluir o IVA. Ainda temos 2 horas e 56 minutos. Então, estamos dispostos a oferecer um desconto. Tipo... Sei lá. O quê? Mas queremos ter certeza que temos amigos e familiares que nos apoiam, então estamos dispostos a conceder um desconto no preço total de 43.061 libras. 09. Em 24 horas, conseguimos reconstruir um carro dessa vez. Se inscreva no canal do James, porque ele tá prestes a dirigir o carro com sorte. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, dá like, se inscreva e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. O vidro. Pera. Eu sei quem se encaixaria nisso. Não. like a drug that